A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a mais um culto desta noite e acolhemos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. E na abertura desse culto de adoração, neste domingo, nesta noite, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84, onde meditaremos ali sobre a adoração daqueles que têm uma jornada com Deus. Por isso, Salmo de número 84 diz assim na primeira parte que leremos: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ou seja, o salmista aqui está nos dizendo que a sua saudade do templo, e que saudade nós temos de cultuar, e bem dizer, reunidos na casa do Senhor, aqueles que servem na hora da noite, o culto da noite, de estarmos presencialmente no templo. Mas é bem certo que o salmista está falando aqui também daqueles que são felizes porque estão na presença de Deus. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, você é muito feliz porque você encontrou o Senhor. Se ali o pardal encontrou casa, você foi encontrado pelo amor do Senhor, você foi encontrado pela presença de Deus. E o salmista continua: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, nosso escudo, e contempla o rosto do teu ungido. Ou seja, feliz é aquele que atravessa a sua vida, mesmo que passando por um vale árido, virá o manancial de Deus sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Por isso você deve adorar o Senhor, porque na jornada dessa vida, aquele que foi encontrado pela presença de Deus, ele é feliz porque confia no Senhor. E nessa confiança o salmista termina: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor dá alegria, dá graça e glória. Não recusa nenhum bem os que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Por isso, feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é aquele que atravessa a jornada da vida prestando culto e louvando ao Senhor com a sua vida. Voltaremos em breve, se Deus quiser. Vai passar esse tempo da pandemia e estaremos no culto da noite também. Mas você foi convidado agora para dizer: Senhor, eu encontrei os teus altares. Eu encontrei a tua presença, inclusive no culto desta noite. Vamos orar? E fazendo assim uma oração de adoração ao nosso Deus? Nosso Pai, nós rendemos graças ao teu nome com o nosso coração. E nessa noite nós te louvamos e pedimos: recebe a nossa adoração, fala conosco através da tua palavra. Em cada ato deste culto de serviço ao Senhor, que tudo redunde em glória ao teu nome. Por Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor, bendizer o teu santo nome. Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Salmo 117. Louvemos ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvo
sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Livro de Jó, capítulo 35, versículo de número 14. Nessa parte da palavra, que estava conversando ali com Jó, por nome Eliú, ele está dizendo uma série de coisas para Jó. E nessa parte da palavra, ele vai dizer o seguinte: Jó, ainda que você acha que não vê, a sua causa está diante de Deus. Então, espera nele. Isso acontece muito com cada um de nós também. Às vezes, parece que o Senhor esqueceu das nossas causas, esqueceu das nossas queixas, esqueceu das nossas angústias. Mas a gente tem que ter a certeza de que todas elas estão diante de Deus e que Ele tem cuidado de cada uma delas de forma particular. Saiba disso, confie nisso, creia nisso. E de alguma forma, que a esperança se renove dentro do seu coração, por saber disso. Então nós vamos orar nessa hora, conversar com Deus e entregar diante dele a causa, a nossa causa, que tenha certeza que ele já está cuidando dela. Ainda que nós sejamos imperfeitos e falhos, o Senhor não se descuida da gente. Vamos falar com ele? Senhor Deus, bendito e amado Pai, nós nos curvamos diante da sua soberania e da sua majestade. Sabedores de que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor tem tido um local todo especial dentro do nosso coração. Pois ali o Senhor habita. E pedimos ao Senhor que nessa hora o Senhor dê tranquilidade ao nosso coração, aumente a nossa fé, aumente a nossa esperança em saber que o Senhor cuida da gente o tempo todo. E diante disso tudo, Senhor, nós queremos também confessar diante do Senhor que somos falhos, pecadores, pequenos, mas que ainda assim o Senhor nos ama acima de toda medida. Pai, nós te somos imensamente gratos, porque recebemos das tuas mãos, na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, o perdão pela nossa falha. A falha da desobediência, a falha da nossa separação, mas o Senhor é aquele que não somente tem as nossas causas diante do Senhor, mas o Senhor é aquele que nos recebe de braços abertos. Assim é que nós oramos, felizes e esperançosos por saber que tudo em nós está diante do Senhor. O Deus bendito, o Deus todo-poderoso, o Deus gracioso, o Deus amoroso e que cuida de nós. Em nome de Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém e amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti.
creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa." Graça e paz, amados irmãos. A gente chega naquela hora da nossa liturgia em que a gente sempre agradece a Deus pela generosidade dele. E isso é importantíssimo falar porque é o nosso momento de consagração de dízimos e ofertas, mas você que me escuta, você que me dá o prazer de ser ensinado por mim, você já me ouviu várias vezes falando que a gente primeiro tem que colocar as coisas na sua devida ordem, na sua devida proporção. E antes da gente falar sobre fidelidade nossa, a gente tem de falar sobre a generosidade de Deus. E essa é a ordem correta. Deus é generoso e nós respondemos à generosidade dele com a nossa fidelidade. E a nossa fidelidade, além de ser uma resposta fiel a Deus, é também expressão do nosso coração generoso que ele transformou. E para pensar nisso. Deus é tão generoso, ele chama você a ser generoso como ele é. Nós temos um coração que cada vez mais se parece com o coração de Jesus. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. Então, nessa hora, você agradece a Deus pela generosidade dele e é chamado a ser generoso também, diante da sua igreja, diante de pessoas que precisam dos recursos que a sua igreja administra
e assim abençoa essas outras pessoas. Não apenas questões de custos fixos que nós temos, mas também a oportunidade que Deus dá para a gente de olhar, abraçar e amar as outras pessoas. Então, à medida que eu fui falando aqui, as informações de conta bancária da igreja apareceram aí na sua tela. Nós agradecemos a Deus, mais uma vez, por Ele ser tão generoso, e nós pedimos a Ele que Ele dê instrução, que Ele dê sabedoria, que Ele dê temor diante dEle, para que os homens e as mulheres que forem administrar esses recursos o façam para a honra e glória do nome de Jesus e que o reino dele cresça no nosso meio. Essa é a nossa oração e vamos continuar a adorar a Deus, vamos continuar a ouvir da sua palavra, vamos continuar a sermos guiados e instruídos no Santo Espírito dele. Boa noite, amada igreja de Guanabara, graça e paz. Chegamos agora ao momento mais importante do culto, o momento ápice do culto, que é a mensagem que o anjo da igreja, o pastor Vladimir, vai trazer diretamente do Senhor para cada um de nós. Então, eu quero ler com os irmãos uma passagem que fala exatamente da importância de nós sermos não apenas meros ouvintes da palavra, mas sim praticantes dessa palavra. Essa passagem está lá na Epístola de Tiago, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 21 ao versículo 25. Então, Tiago, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Isso é o que diz a palavra de Deus, mostrando, queridos, como é importante nós não sermos meros ouvintes da palavra, mas praticantes dessa palavra. Então, nesse momento em que o reverendo Vladimir, o anjo da igreja, o homem que o Senhor Deus colocou à frente do rebanho, aqui no Jardim Guanabara, vai trazer a mensagem, certamente ele preparou essa mensagem, Deus falou ao coração dele, e agora ele será instrumento nas mãos de Deus para passar para nós o que Deus tem para cada um. E que nós estejamos atentos a tudo aquilo que for falado e que sejamos não apenas meros ouvintes, como a própria palavra nos diz, mas que sejamos praticantes dessa palavra, sejamos operosos praticantes, para que nós sejamos bem-sucedidos. Não ser bem-sucedido que o mundo prega, mas sermos bem-sucedidos naquilo que realizarmos na obra do Senhor. Eu quero orar agora com você, uma oração de iluminação para esse momento de pregação da palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui no culto, nessa noite de domingo, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada pessoa, Pai, que está aqui presente, participando desse culto. Sejam irmãos da igreja, sejam visitantes. Abençoa, Pai, a vida de cada um. Visita cada um nas suas necessidades. Nos ajuda, Senhor, como o Senhor tem feito até aqui. Visita cada um que passa por dificuldades no campo da saúde, no campo de relacionamentos, no campo emocional, no campo financeiro. Ó Deus, Tu tens poder para curar e para abrir e fechar portas. E nós assim confiamos em Ti. E agora queremos pedir, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito para que a palavra que será trazida agora por intermédio do reverendo Vladimir, o Teu anjo, Pai, colocado na nossa igreja, aqui no Jardim Guanabara, que essa palavra que o Senhor já colocou no coração dele, que agora ele seja instrumento de poder nas Tuas mãos, Pai, para que
ela seja passada para cada um de nós, diretamente para o nosso coração, para que nós a entendamos e, principalmente, Pai, a pratiquemos. Não sejamos apenas meros ouvintes, negligentes, mas que nós sejamos operosos praticantes da Tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Queridos, que Deus abençoe esse momento do culto de pregação da palavra. Deus a todos abençoe. Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, de Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas. Desejo e espero de coração que todos estejam bem, recebam o carinho, recebam o amor, recebam as orações da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, de todo o povo de Deus que ali se reúne, que ali foi colocado pelo Senhor para adorá-lo, bendizê-lo e servi-lo. Queremos saudar você que agora está conectado a nós, sua família. Queremos desejar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar no livro santo, vamos permitir que nas mãos do Espírito Santo ele leve essa palavra à nossa vida como bom terreno, fazendo da nossa vida um bom terreno, e que a palavra dele frutifique a 30, a 60 e a 100 por um nos nossos corações. Então abra nessa noite comigo a sua Bíblia, já oramos, rogando a iluminação do Senhor. Abra agora em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, epístola de Paulo aos Colossenses, igreja nascente, igreja que começava a dar os seus primeiros passos na direção do Evangelho, na direção de Cristo. Ali a palavra do Senhor havia chegado e naquela cidade frutificado. Antes de nós lermos o texto de Colossenses 3, vamos ler a partir do verso 12, nós queremos contextualizar a reflexão dessa noite. Há 2 domingos atrás, pregando no culto das 19, eu falei sobre andar de modo digno do Evangelho, pegando um texto da Epístola aos Efésios também, do apóstolo Paulo, da lavra do apóstolo Paulo. Nós caminhamos ali em Efésios 4, 2 e 3, sobre algumas características do andar do crente, do viver do crente, da maneira como o crente se apresenta na sociedade. E Paulo orava para que estas marcas, estas características estabelecessem um estilo de vida aos cristãos da cidade de Éfeso e todo o povo de Deus, é lógico agora, para que eles andassem, vivessem de modo digno da vocação a que foram chamados. É essa mesma linha que vai nos conduzir nesta noite, aduzindo algumas dessas marcas, acrescentando a humildade, mansidão, longanimidade e o suporte na vida de uns dos outros, como nós falamos há 2 domingos atrás. Queremos trazer outras formas de vida, de testemunho e de prática cristã no dia a dia do crente. E vamos usar o texto de Colossenses 3, versos 12. Vamos ficar hoje apenas nos versos 12 e 13. Essa passagem é riquíssima, há muitas outras virtudes e características dos crentes aqui estabelecidas, mas nós ficaremos hoje à noite apenas no verso 12 e no verso 13. Convido você a ler comigo aí na sua casa. Assim diz a palavra: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Deus abençoe a leitura e a meditação em sua palavra que fazemos agora para a glória de Jesus. Queridos, vejam a semelhança desse texto
da Epístola aos Colossenses com o texto usado, insisto, há 2 domingos atrás, na análise da carta à igreja em Éfeso. De fato, essas 2 epístolas são muito parecidas. Há textos bastante identificáveis em ambas, o que corrobora a autoria paulina desses textos. A ideia que Paulo passa aqui é a ideia de um pastor preocupado com a vida do seu rebanho, preocupado com o testemunho do seu rebanho. A igreja estava iniciando o seu percurso, a igreja estava começando a sua caminhada, o enfrentamento era enorme. Havia inimigos de todas as matizes e em todos os lugares, não apenas dos judeus, mas também dos povos pagãos, de Roma. Havia muita luta, havia muita preocupação. E era mistério, não apenas naquela época, mas torna-se mistério hoje também, que nós, crentes de Jesus, que nós, igreja do Senhor, tenhamos uma vida digna na sociedade. Hajamos, procedamos, tenhamos palavras e gestos que efetivamente se encaixem com o que Deus quer, deseja e planeja para a nossa vida e para a vida da sociedade. A ideia de Paulo, tanto escrevendo a carta aos Efésios, quanto esta carta aos Colossenses, é que a igreja deve modelar a sociedade. A igreja deve ser, como ele mesmo, o Senhor Jesus, disse no Sermão da Montanha, o sal da terra, a luz do mundo. E como fazemos isso? Da maneira como nós vivemos em sociedade, da maneira como nós exercemos as nossas profissões, cuidamos das nossas famílias, falamos, agimos, procedemos nos nossos negócios. A forma como vivemos espelha a nossa fé. Há uma frase muito linda sobre isto, que diz mais ou menos assim: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Nós devemos pregar o evangelho, sim, com os nossos lábios, com a mensagem inteligível, com a mensagem clara da graça do Senhor que se fez carne, habitou entre nós, foi à cruz, ressuscitou, Cristo Jesus, mas devemos também pregar com a nossa vida. Devemos pregar com as nossas atitudes, devemos pregar com o nosso testemunho. Aquilo que fazemos fala alto ao coração do outro, ao coração dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, ao coração de todos que nos rodeiam. Esse é o foco, tanto da passagem que estudamos há 2 domingos atrás e na sequência deste modo digno, destas virtudes cultivadas e testemunhais, é que nós queremos avançar nesta noite. Paulo inicia, acompanha comigo e não fecha a sua Bíblia. Paulo inicia dizendo para a igreja: revestivos, ou seja, vestir novamente. A ideia é que a roupa que estávamos usando, as vestes que estávamos usando, ficaram rotas pelo pecado, ficaram destruídas pela vida sem Deus, e agora em Cristo nós somos revestidos, nos vestimos novamente. A graça nos banha, a misericórdia nos encontra, a ressurreição do Senhor lança um novo desafio de vida e um novo momento para todos nós. Então ele inicia dizendo: revestivos. Mas quem deve vestir novas vestes? Quem deve revestir? Como ele vai mostrar das coisas que são importantes. Ele diz: como eleitos de Deus. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Vejam, é a mesma ideia quando ele escreve aos Efésios. Quando ele diz: rogo-vos como eleitos de Deus, que andeis de modo digno do evangelho a que fostes chamados. Como eleitos do Senhor antes da fundação do mundo, para sermos salvos,
para constituir a sua igreja, nós que antes não éramos povo e agora somos, nós que somos raça eleita, nação santa, povo de sua propriedade exclusiva, nós temos de saber o nosso lugar. Nós não podemos perder a concepção de quem somos, a visão do que o Senhor tem para nós e do que Ele nos fez em Cristo Jesus. Isso é lindo. Nós não podemos trocar a bênção da nossa primogenitura por um prato de lentilhas, como Esaú fez. Por isso, o apóstolo, antes de ministrar, chama-nos à consciência de quem somos. Somos eleitos de Deus. Somos igreja de Jesus. Somos rebanho salvo e conquistado por Ele, reconciliados com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Então, como eleitos de Deus, santos e amados, a palavra santo aqui significa separados, é a ideia, hagios, é a ideia de algo que foi separado do uso comum e agora colocado especificamente para um uso. Deus nos tirou do uso comum e nos separou para Ele. Essa é a própria conotação da palavra igreja no Novo Testamento. Eclesia vem de duas palavrinhas gregas, ek, que significa extrair, tirar, sacar para fora, e kalel, que é o verbo chamar. Então, ekleo, eclesia, significa tirar para fora, chamar para fora. Foi isso que Deus fez. Nós estávamos perdidos e Ele nos deu vida. Ele nos chamou para fora deste mundo tenebroso e nos levou para o reino do Filho do seu amor, como Colossenses lindamente nos ensina. Então, nós que somos eleitos, santos, separados de Deus e amados de Deus. O amor de Deus é alguma coisa que nos enlaça, nos entrelaça e nos acompanha o tempo inteiro. O amor de Deus não se afasta de nós 1 milímetro sequer, um espaço sequer. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é o nosso rochedo, o rochedo da nossa salvação. Por isso, nós somos eleitos, amados e santos de Deus. Por isso, por esse amor infinito do Senhor por nós, demonstrado de forma ápice na cruz do Calvário, pois o próprio apóstolo Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você algum dia, meu irmão, minha irmã, tiver um laivo de dúvida do amor de Deus, olhe para a cruz e rejubile no túmulo vazio, porque o amor do Senhor não nos deixa. Somos e fomos chamados para fora deste mundo tenebroso para servi-lo, para adorá-lo. Somos santos, eleitos antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, predestinados em amor, para que os nossos joelhos se dobrem e os nossos lábios digam que Ele é o Senhor, com o coração pleno da certeza da sua ressurreição. Então, se somos tudo isso e somos, a palavra sim atesta e o Espírito confirma em nossos corações como devemos agir, que vestes devemos portar nessa sociedade. Revestivos, pois, de ternos afetos de misericórdia. A primeira peça de roupa nova, da nova vida que Deus nos dá e nos envia ao mundo para servi-lo, é a peça dos ternos afetos de misericórdia. Eu tenho falado de forma intensa no meu ministério que a palavra misericórdia, para mim, é uma das palavras mais lindas das Escrituras Sagradas, uma das palavras mais plenas de significado. Misericórdia significa sentir
com o coração o que o outro está sentindo, sentir o coração do outro, cardia, por isso misericórdia, misericardia, ouvir o que o outro está sentindo, ouvir o diapasão do coração do outro e irmanar-nos com ele e nos envolvermos com ele. Misericórdia é isso. Aquilo que o outro passa me afeta. Por isso Deus é todo misericordioso, porque o Senhor se envolve com aquilo que nós estamos passando, sofrendo e vivenciando o tempo inteiro. A misericórdia de Deus não se afasta de nós. Quando nós choramos, o Senhor se envolve com isso. Quando nós nos alegramos, o Senhor se envolve com isso. Quando nós sofremos, o Senhor se envolve com isso. A misericórdia é esse espaço de envolvimento, de compromisso com o outro. É você pensar não apenas em você, é você deixar de imaginar que você é a coisa mais importante do universo e que tudo gira em torno de você e olhar para o outro e entender que o outro sofre, que o outro chora, que o outro passa necessidade. Um exemplo magistral que o Senhor Jesus nos deu sobre misericórdia é a parábola conhecida como do bom samaritano, onde um judeu é espoliado na estrada, ladrões o assaltam, roubam, levam dele, o batem, torturam-no, ele fica absolutamente machucado, estirado no chão, ensanguentado, à morte. E um samaritano passa por aquela estrada e vê aquele corpo ferido, agonizante, e o coração dele sente o que o outro está passando. Olha, isso é misericórdia. E apesar das diferenças culturais, sociais, religiosas que havia entre os judeus e os samaritanos, ele se desapega de tudo isso porque a vida é infinitamente mais importante e relevante do que qualquer coisa, do que qualquer conceito, do que qualquer ideologia. E ele toma aquele homem, pega aquele corpo, coloca em cima da sua montaria, desce dela, vai até um local próximo, uma hospedaria onde as pessoas são cuidadas, alimentadas, e ele diz ao hospedeiro: cuide dele, dê-lhe comida, dê-lhe remédio, pense as suas feridas, e tome aqui um adiantamento de despesas, e se for mais caro o tratamento dele, quando eu passar de volta, eu cubro as despesas. E Jesus termina essa parábola dizendo quem foi misericordioso com aquele homem. Porque antes dele, autoridades religiosas de Israel, segundo o relato de Jesus, passaram por aquela estrada e nada fizeram em relação àquele corpo estirado, doente, à morte. Por quê? Porque não tiveram misericórdia. Então, Paulo está dizendo que nós, amados, devemos viver nesse mundo, nessa sociedade, nesse momento difícil que todos nós atravessamos, de pandemia, de dor, de lágrimas, de óbitos diários. Paulo diz: revistam-se, ou seja, tomem as vestes novas, de ternos afetos de misericórdia. Eu creio que hoje nós poderíamos impactar o mundo de uma forma intensa se todos, sem exceção, que conhecem a Cristo, agissem com a misericórdia de Cristo nesse mundo. Olhasse as pessoas não como objeto de seu prazer, não como objeto de mais-valia, não para que os seus interesses fossem realizados, mas olhar o outro com os olhos da misericórdia. Se nós vestirmos os ternos afetos, ou seja, os afetos carinhosos, viver a misericórdia com ternura, é isso que a Bíblia está dizendo, nós impactaríamos esse mundo com o Evangelho de Jesus como nunca antes se teve notícia. É isso é prática de fé, isso é prática de vida. Olhar o outro com misericórdia, com os olhos encharcados de misericórdia. E eu tenho dito,
que a misericórdia é mais do que apenas ter e ouvir o coração do outro, é agir para que a dor do outro seja extirpada. É exatamente isso que aquele samaritano fez. Ele não se condoeu apenas, ele se condoeu, ele sentiu, ouviu a música do coração do outro que estava estirada ali, e era uma música lúgubre, era uma música de morte, e ele disse: eu vou agir para que esta morte seja espantada, eu vou agir para que essa enfermidade, essas dores que ele está vivendo, esses machucados todos que fizeram nele, sejam curados. É isso. A igreja está nesse mundo para curar as pessoas, porque ela pode se revestir de ternos afetos de misericórdia, de carinho, de amor, de compreensão. É isso que eu e você somos chamados a viver como cristãos nessa sociedade. Ternos afetos de misericórdia. A segunda veste que Paulo ilustra e mostra aqui nos desafia a aportar na vida, aportar no dia a dia, é a bondade, que é prima siamesa, prima gêmea da misericórdia. Gente, dá para imaginar um cristão que não seja bom? Dá para imaginar um coração dobrado, vergado a Jesus Cristo, o Senhor da vida, aquele que morreu na cruz e ressuscitou? Será que dá para imaginar alguém que siga Cristo, alguém que dobre os seus joelhos, que declare que Ele é o Senhor, que viva o seu senhorio e não tenha um coração explodindo de bondade pelas pessoas? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. A bondade há de ser uma veste intrínseca, como a misericórdia, no nosso dia a dia. Nós precisamos nos revestir de bondade. Deixar a maldade de lado, deixar o mal de lado, não nos deixarmos dominar pelo mal, mas vencermos o mal com o bem. Os cristãos têm um compromisso inegociável com a bondade, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, aqueles que estão nele, que vivem nele, que foram lavados com suas vestes lavadas no sangue de Jesus, por isso são vestes novas. A veste da bondade é ímpar. Não há como viver nesse mundo sendo crente sem ser bom. Olhar as pessoas com bondade, olhar as pessoas com carinho, realizar gestos de bondade, dividir as coisas, querer o bem do outro, ajudar o próximo, exercer gestos de bondade. Quando Abraão foi chamado pelo Senhor, Abraão, pai da fé, e nós estudamos isso no Encontros de Fé de terça-feira, eu quero aqui convidá-lo. Nossa igreja tem feito todas as terças, às 19 horas, pelo Zoom. O link é colocado no grupo de WhatsApp da igreja e várias pessoas já estão disparando esse link. E se você quer participar e por acaso não está no mural, entre em contato com a gente, liga para mim, passa uma mensagem no site da igreja. Meus telefones estão lá, porque eu mando para você todas as terças, 19 horas, encontros de fé. Na última terça nós conversamos sobre Abraão. E quando Deus chama aquele homem para uma vida de fé, para abençoá-lo, Deus também o desafia a ser uma bênção. E o que é ser uma bênção? Ser uma bênção é ser e transmitir algo de bom na vida de alguém. Por isso a palavra nos manda vestir de bondade. A bondade é a veste do cristão. Nossos gestos, insisto, palavras, atitudes e conceitos precisam buscar o bem do outro, precisam buscar a felicidade do outro. Nós agimos e vivemos para espargir bondade por onde andarmos, por onde falarmos. Os outros precisam ser e perceber
um objeto da nossa vida boa. Ser bom, desejar o bem do outro. Essa é a segunda veste. A terceira veste, humildade, já conversamos há 2 domingos atrás. Mansidão, conversamos. Longanimidade, conversamos. O suporte de uns aos outros, conversamos. E no verso 13, Paulo nos fala então de uma nova característica do andar cristão. Além de tudo isto, rememorando, somos eleitos de Deus, santos e amados, por isso podemos nos vestir novamente de ternos afetos de misericórdia, porque fomos remidos por Jesus, de bondade, de humildade, olhar o outro superior a si, lembra? De mansidão, sermos pessoas pacíficas, mansas, como a bem-aventurança diz, né? Bem-aventurados os mansos. Jesus foi o maior dos homens mansos que sobre a terra já pisaram. Longanimidade, que é paciência, a veste da paciência, conversamos muito sobre isso. Depois, então, se você não esteve conosco, pode também olhar e ouvir novamente as mensagens. Elas estão todas hospedadas no nosso site, todos os links para os cultos estão ali, e a gente conversou muito sobre o que significa viver a paciência do Evangelho, ser paciente no mundo de hoje, não viver uma realidade de vida instantânea o tempo todo, mas termos paciência, paciência para entender o outro, para ouvir o outro, para perceber o tempo de Deus, o kairós de Deus na nossa vida. Falamos sobre o suporte que um precisa dar ao outro, que está aqui, a veste do suportai-vos uns aos outros, e a gente pontuou ali que esse suporte não é o fato ou o ato de aturar o outro, mas sim de oferecer suporte, de oferecer viga de sustento na vida de todas as pessoas. E Paulo, então, fecha o verso 13, falando de uma veste que hoje nós podemos ter e vesti-la, porque estamos em Cristo, que é a veste do perdão. Olha o que a palavra diz. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outrem. Alguém que tenha nos ferido, nos machucado, nos traído, nos atingido. Se você e eu temos queixa contra alguém, temos coração doído contra alguém, temos raiz de amargura contra alguém, a palavra diz, perdoai-vos mutuamente. Essa é uma veste que o cristão deve ter. O Senhor nos ensinou, se alguém bater na sua face direita, lhe dê a esquerda. Pastor, é difícil, mas quem disse a você que exercer misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, dar suporte ao outro é fácil? Não é. É difícil você revestir-se disto. Porque o velho homem não quer perdoar. O velho homem não quer ser humilde, o velho homem não quer ser misericordioso, o velho homem não quer ser bom, o velho homem não quer ser manso, o velho homem não quer ter paciência com as pessoas, o velho homem não quer dar suporte, ele quer receber suporte, o velho homem não quer perdoar. Até mesmo o mundo e a sociedade, de forma inversa ao que a palavra de Deus nos ensina, o mundo estabelece e apregoa que o perdão é para os fracos, que o forte não perdoa, que o forte mata, aniquila, passa por cima, destrói, se vinga. Esse é o forte, o padrão do mundo. E aí o Salmo 1 vem ao nosso encontro e diz, olha, não andeis no caminho dos ímpios, não se detenha no pecado, naqueles que se afastam de Deus, e não se assente na roda dos escarnecedores.
Portanto, o velho homem agora pode ser vencido pela graça, pela força do Espírito Santo na nossa vida, que torna o nosso espírito forte. Interessante, antes da pandemia, e eu tenho certeza que os outros pastores da igreja também viviam isso, e tenho certeza que todos os pastores do povo de Deus, nós recebíamos pessoas no gabinete, irmãos, para conversar conosco. E esse tempo vai voltar, não tenha dúvida, porque na graça do Senhor nós estamos atravessando esse momento tão difícil. O Senhor é bom e continua sendo bom. E os irmãos, as irmãs vinham conversar conosco e falavam de fatos de sua vida e de maneiras como haviam falado, reagido, respondido, equivocadas. Diziam de procedimentos igualmente contrários ao que Deus quer. E pastor, eu estou triste porque errei, porque não fiz o que Deus queria. E a gente está ali ouvindo, e o irmão e a irmã diziam, fechando, mas pastor, o senhor sabe, a Bíblia diz, a carne é fraca. A carne é fraca. Eu pequei, eu não fui misericordioso, eu não fui bom, eu não fui humilde, eu não fui manso, eu pequei, eu não dei suporte quando as pessoas precisavam, eu não exerci misericórdia, eu pequei, mas pastor, a carne é fraca. E eu dizia invariavelmente, quando esse versículo era citado, ou é citado, para mim, a justificar a conduta errônea, ao justificar o despir-se destas vestes maravilhosas que o Evangelho nos oferece. Eu dizia, você já leu o versículo todo? Porque o versículo não acaba dizendo a carne é fraca, ponto, vamos todos para casa chorar porque a gente não pode vencer o pecado. O versículo diz, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Vejam, então é muito mais esse versículo para mostrar que a nossa pecaminosidade pode ser vencida pela força do Espírito Santo em nós, do que para justificar o pecado que a gente realiza. A carne é fraca está dizendo o seguinte, olha só, você não tem por que agir na fraqueza da carne se você tem a disposição, a força do Espírito. Enchei-vos do Espírito, no qual não há dissolução. Eita, coisa linda! Percebe? Então eu e você podemos perdoar os outros. Eu e você podemos exercer perdão porque o Espírito nos capacita a isso. Ou você acha que todas essas vestes que nós estamos estudando aqui, vestes do cristão, não são dadas ou exercidas pela nossa força? Claro que não! Você realmente acha que você consegue ser misericordioso? Pecador como nós somos? A gente consegue ser bondoso? Pecadores como somos? Nós conseguimos ser humildes? Claro que não! Claro que não! A gente consegue dar suporte ao outro? Não! A gente consegue perdoar por nós? Não! A nossa vontade não é perdoar, é tacar uma pedra maior ainda. É aniquilar aquela pessoa. É vingar-se. Mas a palavra que diz que o Espírito Santo nos foi dado para nos santificar, está dizendo, exerçam perdão. E olha o parâmetro de perdão que a palavra de Deus nos coloca. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que o texto bíblico está dizendo? Mire-se no que o Senhor fez. Ele sim, teria motivos sobejos de nos aniquilar. Nós pecamos contra ele, nós nos afastamos da sua presença, nós o traímos. A ele que nos fez para ele. Nós demos as costas e fomos embora. Ora, ele poderia se vingar de nós. Ele poderia nos destroçar, nos lançar no inferno. Mas o que Deus fez? Nos perdoou em Cristo. Nos deu uma nova vida em Cristo. Nos capacitou a voltar para casa agora com Ele. Nos tornou povo, nos tornou
santos e amados, elegendo-nos para a redenção em Cristo antes da fundação do mundo. Assim como ele exerceu esse perdão, exerça o perdão em relação ao próximo. Só há uma maneira de nós fazermos isso: vivermos no Espírito. Rogarmos ao Espírito Santo que nos dê a capacidade de perdoar, de olhar o outro não com ódio, mas com amor. Até mesmo aquele que bateu em nós, que nos atingiu, que nos dilacerou, que fez o nosso coração chorar. E aí você vai lembrar da linda frase do Senhor na cruz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas nos atingem e não sabem o que fazem. Muitas vezes estão sabendo o que estão fazendo, mas mesmo assim perdoa. Entrega ao Senhor. Como diz a palavra lindamente, não se põe o sol sobre a sua ira. Ah, queridos, como eu gostaria de falar mais sobre o perdão, e certamente nós tiraríamos aqui uma noite dessas juntos para conversar sobre o perdão. Porque perdoar cura. Exercer o perdão é terapêutico. E não é apenas a Bíblia que diz isso. Bastaria ela. Mas a ciência, a medicina, aqueles que estudam o comportamento, a mente, a alma humana, estão fazendo coro para dizer isso. Que o perdão cura. Como estão fazendo coro para dizer a oração cura. Agora que eles estão descobrindo isso, a gente já sabe há milênios. A palavra de Deus já nos ensinou isso desde o Gênesis. Perdoe. Perdoe. Porque o perdão vai curar você. Quando você não perdoa, quando eu não perdoo, aquilo fica dentro, aquela raiz de amargura cresce, se desenvolve, se torna uma árvore frondosa que enforca a gente. O perdão cura. Eu te perdoo. Eu perdoo você. Assim como Deus me perdoou. E o que eu fiz para Deus me perdoar? Absolutamente nada. Há muita gente que diz, não, pastor, eu perdoo. Se ele me pedir perdão. Para com isso. Para com isso. O outro não precisa pedir perdão para que você perdoe. E assim como Deus nos perdoou em Cristo, assim, perdoe as pessoas. O Senhor nos perdoou antes da gente pedir. O Senhor nos salvou antes de nós rogarmos a Ele. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, ame, mesmo aqueles que machucaram você. E exerça o perdão. Porque essa é uma veste que eu e você temos de ter. A veste do perdão. Nós estudamos nesta noite, aduzindo as vestes que estudamos há 2 domingos atrás, nós estudamos a veste da misericórdia, da bondade e do perdão. Que o Senhor Jesus nos dê a unção e a capacidade para viver neste mundo de forma misericordiosa, de forma bondosa e de forma perdoadora. Como Ele fez, façamos nós. E roguemos ao Espírito Santo que nos conduza e nos dê a sua força, o seu poder e a sua unção também, para que vivamos neste mundo de forma misericordiosa, de forma bondosa e de forma perdoadora, pois somos eleitos por Deus para Ele, amados e santos. Vivemos para o Senhor e para o outro de forma misericordiosa, bondosa e perdoadora. Vamos orar? Fecha os seus olhos aí comigo. Vamos buscar a Deus. Pai amado, nós estudamos nesta noite, Senhor, novas formas de vida e de testemunho. Vestes que temos de ter e portar
pois tu mesmo nos manda revestirmos-nos delas, vestes lavadas no sangue do Cordeiro, as vestes dos ternos afetos de misericórdia. Ensina-nos a ser misericordiosos, Senhor, a olhar o outro com os teus olhos, a sentir o que o coração do outro sente, a ouvir a música que o coração do outro está tocando. E nesses tempos as músicas têm sido tão tristes, Senhor, que nós ajudemos a todos, mas a música alegre, a música de festa, a música de restauração, restauração que vem da cruz, que vem do túmulo vazio, leva-nos a pôr misericórdia, a pregar o evangelho a todas as pessoas e mostrar como a bondade e a misericórdia do teu Filho, Senhor, ó Cristo, nos abençoa e nos salva. Pai amado, ensina-nos a exercer bondade, a sermos bons, a termos um coração revestido de bondade, uma alma revestida de bondade, que nossas palavras sejam temperadas com sal, que as nossas palavras sejam plenas de bondade, de carinho para com os outros, os nossos gestos também. E, Pai, ensina-nos a perdoar como Tu perdoaste. Ensina-nos a tratar os outros como Tu tratas e que estendamos a mão e não batamos nas pessoas, por mais que elas mereçam, por mais que elas tenham feito por onde, por mais que elas tenham nos dilacerado, que nós exerçamos em Teu nome o perdão, o bálsamo que cura, o perdão que liberta, o perdão que nos faz leves. Ó Senhor, tira toda a raiz de amargura, de mágoa do nosso coração e que exerçamos o dom do perdão a todas as pessoas. Pai Santo, assim, conduza-nos neste mundo e nesta sociedade como herdeiros da promessa em Cristo, como povo Teu, como povo de Tua propriedade exclusiva. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus, aquele que exerceu a humildade, a bondade e o perdão a todo tempo. Que contigo, Senhor Jesus, aprendamos para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus o abençoe. Uma grande semana para a glória dele. Amém. E eis que ouvimos a palavra do Senhor através do seu anjo que nos trouxe a sua palavra. Eis que pudemos nesse culto adorar e bendizer o nome do Senhor, elevar a Ele as nossas orações, elevar o nosso coração ao alto, para que nós pudéssemos estar nesse momento preparados para mais uma semana, para podermos ir cumprir o ID, que é justamente levarmos a palavra do Senhor. Que a palavra que foi dita nessa noite possa ter falado alto ao seu coração, que possa ter entrado na sua mente, que nós preparados, tocados pelo Espírito Santo, possamos agora seguir a nossa vida conforme a vontade do Senhor. Receber a bênção. Que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, com o amor imutável de Deus o Pai Todo-Poderoso, e as doces consolações e a sabedoria do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.